Olá pessoal, tudo bem? Espero realmente que sim. Aqui é o professor Paulo Santos e hoje vamos abordar assim, um tema que é fundamental para quem está no mundo acadêmico ou profissional, o plágio, tá? O plágio. Pessoal, o que é plágio afinal? O que vem a ser isso? Pessoal, em termos simples, plágio é o ato de usar o trabalho ou as ideias ou as palavras de outra pessoa sem dar o devido crédito como se fossem suas. Então, não é uma violação grave de ética acadêmica e profissional. Acredito que todos nós, em algum momento, já ouvimos falar sobre o plágio, seja na escola ou na universidade, ou até mesmo no ambiente de trabalho. Mas será que assim, entendemos a profundidade desta questão? Será que entendemos isso? Plagiar, pessoal, não é só copiar e colar um parágrafo assim de um livro ou da internet. Pessoal, plágio pode ser mais sutil, tá? Como parafrasear o trabalho de alguém sem citar a fonte. Ou até mesmo, assim, reaproveitar um texto que você mesmo escreveu anteriormente, mas assim, sem mencionar que já foi utilizado em outro contexto, pessoal. Até isso é plágio. E esse último tipo é conhecido como autoplágio, tá? Autoplágio, que é algo que muitos sabem que também assim que é muito problemático, tá? Muitas pessoas não sabem disso. Nos últimos anos, vimos uma revolução tecnológica que impactou assim, praticamente todos os setores da sociedade, a inteligência artificial, ou a IA. Então, assim, pessoal, um dos principais motores dessa transformação, né, ferramentas como o ChatGPT, que eu mencionei em outras ocasiões. Então, cada vez mais assim, estão acessíveis e poderosos nas mãos de qualquer pessoa. Então, eles conseguem gerar textos longos, coerentes e criativos em questão assim, de segundos. Mas, assim, será que isso leva à questão crucial com relação ao texto feito pelo IA? Será que é plágio? Pessoal, a resposta não é tão simples. Embora o texto gerado com IA seja tecnicamente original, no sentido assim, que não está sendo copiado diretamente de uma fonte específica, ele ainda levanta questões éticas. Então, quando você for utilizar textos produzidos pelo IA, é essencial que você revise e acrescente suas próprias ideias e assim, para garantir e refletir realmente o seu conhecimento. Tá? Então, assim, vamos agora, pessoal, analisar os riscos e as consequências do uso indevido da IA, tá? Os riscos. Pessoal, vamos imaginar uma situação, né? Vamos imaginar, talvez, que você, assim, está com prazo apertado para entregar um trabalho. Então, você decide, né, utilizar a inteligência artificial para gerar o texto. O resultado parece ser bom. Então, você faz apenas alguns ajustes e entrega o trabalho. Pode parecer uma solução rápida, mas aqui estão assim, alguns riscos que você pode estar cometendo nesse contexto. Pessoal, a falta de profundidade, tá? A IA pode gerar textos coerentes, mas não assim necessariamente profundos ou críticos, tá? Outra coisa, um texto gerado por IA pode assim, faltar aquela análise mais detalhada de uma visão crítica que se espera de um trabalho acadêmico ou profissional. Com relação à originalidade, tá? Então, assim, essa originalidade pode ser questionável. Embora a IA crie textos originais, tá? Ele pode, sim, ser confundido e ser algo mais genérico, que leva as questões sobre a originalidade desse trabalho. Então, tem que ter cuidado com relação a isso. Então, com relação à detecção de plágio e IA, tá? De plagiar, certamente você já ouviu falar, né, que existem detectores para saber se esse documento ele é, né, original. E além de detectar textos, né, copiados de outras fontes, essas ferramentas estão assim começando a identificar padrões que sugerem que o texto foi gerado por IA. Então, assim, existem ferramentas que podem analisar isso. Agora, pessoal, vamos falar sobre assim como identificar se um documento produzido com a ajuda da inteligência artificial, tá? Pessoal, existem ferramentas que podem ajudar nesse processo, tanto para detectar plágio quanto para assim analisar a originalidade do texto. Nós temos um exemplo que é o chamado 13, tá? Então, essa é uma das ferramentas, pessoal, mais conhecidas e utilizadas para detectar plágio,
Tá? O 13, ele analisa o texto submetido com uma vasta base de dados que inclui publicações acadêmicas, websites e até mesmo assim outros trabalhos de estudantes. O que muitos não sabem é que o 13, pessoal, também está começando a incorporar assim típicos textos gerados de IA. Então, estão começando a analisar sobre essa questão. Então, como o uso excessivo de certas estruturas frasais ou uma falta assim até de variação estilística, tá? Copyscape, embora seja assim mais utilizada para verificar plágio em textos online, o Copyscape, pessoal, também pode ser assim útil para identificar se o conteúdo foi realmente assim reciclado ou se há trechos que podem ter sido assim, gerados por IA, tá? Outro exemplo de aplicativo, de software que analisa isso é chamado Originality.ai, tá? E essa é uma ferramenta mais recente que foca especificamente na detecção de textos gerados por IA, tá? Então, assim, ela foi projetada para produzir para ter uma inteligência artificial como o GPT e oferece, assim, um relatório detalhado que indica quais partes do texto pode ter sido geradas por uma máquina, tá, pessoal? Vamos lá. Então, assim, quero compartilhar algumas dicas, tá? Algumas dicas práticas que vocês podem colocar isso no dia a dia, tá? Pessoal, use a IA como ferramenta, tá? Use a IA como ferramenta. Não assim, não como solução completa. A IA deve ser vista como uma ferramenta para auxiliar na geração de ideias ou estruturação de texto, mas nunca como a solução completa, tá? Nunca como uma solução completa. Sempre revise, acrescente suas próprias ideias e personalize o conteúdo gerado, pessoal. Outra questão, sempre cite as fontes, tá? Mesmo que você for usar a IA para ajudar a escrever um texto, é fundamental citar todas as fontes que você consultou. Isso inclui não só livros, artigos, mas também ideias que você pode ter encontrado online. Pessoal, faça uma análise crítica. Um texto gerado por IA pode ser um bom começo, tá? Mas você deve sempre, assim, adicionar sua própria análise crítica e a sua perspectiva. Isso não só melhora a qualidade do trabalho, assim, deixando verdadeiro e seu próprio conhecimento ali no assunto, tá? Então, pessoal, para concluir, a inteligência artificial é uma ferramenta assim poderosa que pode ter grande ajuda, né, em muitas situações, mas devemos usá-la assim com muita responsabilidade. O plágio é uma questão assim séria e com as novas tecnologias é mais importante do que nunca garantir que o nosso trabalho seja original, ético e também genuíno. Pessoal, se vocês tiverem assim alguma dúvida ou querem discutir, fiquem à vontade para entrar em contato, pessoal. Lembre-se, o aprendizado é um processo contínuo e estou aqui para ajudar vocês nesse sentido, nesse caminho, tá? Bons estudos e até a próxima.